começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Defensor Público, o programa fala sobre a ação destes profissionais. O artigo 5º determina que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E esta assistência, na maioria das vezes, é feita por um defensor público. Para explicar melhor como é o trabalho destes profissionais, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Patrícia Kettermann, presidente da ANADEP, Associação Nacional de Defensores Públicos. Também vamos conversar com Alberto Amaral, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Alberto, eu gostaria que o senhor começasse dizendo para a gente quem é que tem direito a esse tipo de atendimento. De acordo com a Constituição, a Defensoria ela é um órgão do Estado que se volta para auxiliar juridicamente aqueles que não têm condições de contratar advogado. Então, de acordo com o Comando Constitucional, aquele que comprova a insuficiência de recurso, ele é o nosso cliente, é o nosso assistido. Doutora Patrícia, isso vale para todo tipo de caso ou alguns não podem ser atendidos pela Defensoria? O critério maior que nós temos utilizado atualmente, além do critério colocado pelo doutor Alberto, é o critério da vulnerabilidade. Então, existindo qualquer tipo de situação de vulnerabilidade, essas pessoas podem ser atendidas pela Defensoria Pública, independentemente do tipo de problema. E um dado chama a atenção e preocupa. Pesquisa recente feita pela ANADEP em parceria com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que existem defensores públicos em apenas 28% das comarcas brasileiras. No restante do país, quem depende deste serviço fica sem condições de ir ao judiciário. O resultado da pesquisa mostrou a grave situação da assistência jurídica gratuita nos estados, o que dificulta o acesso da população aos tribunais. No Amapá, Goiás e em Santa Catarina, por exemplo, nem há sinal de defensores públicos. Problema que precisa ser combatido de forma emergencial. Só que, para isso, é necessário o maior empenho do Poder Legislativo. Se a Defensoria não tiver uma ampliação dos seus recursos orçamentários, a instituição não vai conseguir avançar e garantir esse direito fundamental das pessoas, que é o direito ao acesso à justiça e a uma orientação gratuita por parte da Defensoria Pública. A Constituição Federal é clara. O Estado tem que providenciar assistência jurídica ao brasileiro que não pode pagar por um advogado. Mas, na prática, há pouco investimento no setor. Para se ter uma ideia, a cada R$100 investidos no judiciário, apenas 5 são destinados à manutenção desse serviço. No geral, o déficit é de 10.578 defensores públicos em todo o país. Os estados mais carentes destes profissionais são Acre, Tocantins, Paraíba, Rondônia e Sergipe. Agora, se engana quem pensa que o problema se concentra nas regiões Norte e Nordeste. São Paulo, Minas Gerais e Bahia também aparecem como locais com poucos defensores públicos para a quantidade de habitantes, o que significa que 72% das comarcas do país deixam de atender a população como prevê a Constituição. Em apenas 28% das comarcas do Brasil, a Defensoria Pública está presente. Em metade dessas comarcas onde a Defensoria Pública está presente, ela atua com apenas um defensor público. Ou seja, o número de defensores públicos no Brasil, que é metade do número de juízes e promotores, precisa aumentar. E para isso, basta contratar mais defensores públicos. Um projeto de emenda constitucional está em andamento no Congresso Nacional para melhorar a situação e aumentar o número de defensores públicos. Essa proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara dos Deputados, ela traz uma importante solução para esse problema. Ela cria um prazo de até 8 anos para que todos os estados e a União coloquem defensores públicos em quantidade adequada em todas as comarcas do país, ou seja, universalize o serviço para que não apenas cidadãos de algumas cidades tenham a defesa jurídica da Defensoria Pública e outros fiquem sem. Essa PEC, portanto, dá um passo muito significativo para levar o acesso à justiça para toda a população brasileira. Doutora Patrícia, a gente viu aí na reportagem, a falta de defensores é um problema praticamente em todo o país, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. E é um problema muito sério, muito grave, que já deveria ter sido equacionado pelo nosso Estado, Estado Brasil, porque nós costumamos dizer que defensoria pública é em si mesmo um direito humano, porque garante o direito a ter direitos. Então, na medida em que não se estrutura essa instituição de Estado que é essencial para garantir o direito a ter direitos, não se pode falar que as pessoas em situação de vulnerabilidade estão tendo acesso à justiça. E acesso à justiça é algo muito maior do que acesso ao poder judiciário.
A Defensoria Pública trabalha muito com a atuação extrajudicial. Nós solucionamos conflitos, nós prevenimos conflitos antes mesmo de que eles cheguem no Poder Judiciário. Então, é uma atuação que, inclusive, tem como efeito secundário desafogar o Poder Judiciário. Nós sabemos o quanto hoje em dia demora o trâmite e o julgamento final de uma ação. Então, a Defensoria Pública é uma instituição de Estado essencial e precisa, sim, ser vista com olhos mais atentos pelo poder público e precisa, sim, ser universalizada por todo o nosso país. Agora, mesmo aqui na capital do país, faltam defensores, doutor Alberto? Falta, Flávio. A situação aqui no Distrito Federal, a gente aparentemente acha que aqui é um local que está bem servido de servidores públicos, mas não é bem assim. Vejam, nós temos hoje um déficit enorme de defensores aqui no Distrito Federal, em razão pelo crescimento do Tribunal de Justiça local, em razão também pelo crescimento da população. O DF não presta atendimento só para os carentes, para os vulneráveis, como bem disse a doutora Patrícia, os vulneráveis aqui do Distrito Federal, mas nós prestamos atendimento para uma grande população que está aos arredores do DF, no que a gente chama de entorno do Distrito Federal. Goiás, que tem grandes cidades desse entorno, não tem defensoria pública. O Estado de lá é relutante em terminar o concurso público e prover os primeiros cargos de defensor. Então, toda essa população que não tem atendimento lá vem até o DF, muito próximo, e aqui temos defensores para atuar. Mas, ainda aqui no DF, a situação é grave. Hoje nós temos 186 defensores públicos atuando no Distrito Federal. Por lei, faltam prover pelo menos 60 cargos. Além dessa previsão por lei, de acordo com o estudo que a gente fez ano passado, serão necessários mais 100 cargos para dar um atendimento condigno para esses cidadãos. Doutora Patrícia, existe algum estudo que mostra qual deve ser a quantidade de defensores em relação ao tamanho da população? Existe. O Ministério da Justiça já chegou em alguns números aproximados, em torno de 15 a 10 mil habitantes por defensor público. Existe sim. E por que alguns estados relutam em criar a defensoria, como disse o doutor Alberto? Pois é, essa é uma grande pergunta, é uma grande incógnita, né? Porque em alguns estados onde não há defensoria pública, ainda há o inconstitucional convênio com advogados dativos. Esses convênios são absolutamente mais onerosos para o poder público do que custear uma defensoria pública atuante e que tem todo um instrumental legislativo para atuar em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade muito maior do que um advogado dativo tem. Nós temos uma lei complementar que nos traz, uma série de prerrogativas e garantias institucionais que são colocadas em favor da população, que os dativos não têm. Nós temos instrumentos tais como requisitar documentos, perícias, processos, etc., que o advogado dativo não tem. E, além de tudo, manter a defensoria pública é mais barato do que manter convênio com advogados dativos. Então, realmente é uma pergunta que, para nós, não tem resposta. Certamente. Só um exemplo, né? No Acre. O Acre, ele mantém ainda esse convênio com advogados dativos, né, doutora Patrícia? E lá no Acre, tem uma defensoria instalada. No ano passado, o gasto com dativo, para eles acompanharem cerca de 100 processos, foi superior ao gasto que teriam para nomear 40 defensores. E, em cálculos estatísticos, esses defensores atuariam em mais de 100 mil processos. Então, é gritante. É gritante o descaso que é dado para a população pobre nesses estados. Tem um outro dado que é muito alarmante, que se fez a partir da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. Um advogado dativo, se fosse remunerado com base na tabela da OAB, receberia em torno de R$300 mil por mês de honorários advocatícios. Se gasta muito menos com o defensor. Sem sombra de dúvida. O defensor público leva mais de um ano para receber isso e atua em muito mais processos, né? Agora, a aprovação dessa PEC que está tramitando no Congresso, resolveria isso? Sem dúvida. A PEC das comarcas prevê a universalização do serviço para todas as comarcas. Cada comarca do nosso país deverá contar com serviço de defensoria pública num prazo de 8 anos, que não contém sanção, mas na verdade é muito mais para chamar a atenção para a urgência desse caso, para a urgência da necessidade de que realmente seja implantada a defensoria pública em todas as cidades do país, porque isso é fundamental, é um direito fundamental do cidadão. Não se trata de nenhuma discussão corporativa, muito longe disso. Ao contrário, é um direito fundamental do cidadão. Porque a Defensoria Pública atua desde antes de um eventual processo ser instaurado, até os mecanismos internacionais de defesa dos direitos humanos. Então, é alguma coisa muito maior do que acesso ao Poder Judiciário e as pessoas precisam contar com isso e têm direito de contar com isso. Qual é o prejuízo, doutor Alberto, para a população se não existe defensoria ou se não existem defensores em número suficiente? O prejuízo é gravíssimo. Veja, aqui no Distrito Federal nós temos mais de 1.500 pessoas que vivem em situação de rua. Essas pessoas, elas nem sabem que têm direito aos direitos previstos na lei.
se é comum no dia do defensor a gente fazer atendimento na rodoviária aqui do DF, e isso no Brasil inteiro, esses atendimentos localizados, e lá pessoas bem instruídas descobrirem a defensoria, imagine essas pessoas que nunca tiveram acesso. Elas não sabem que elas têm direito a cobrar do serviço público, atendimento básico, hospitalar. Elas não sabem que têm direito a ter uma creche próximo da residência para colocar o seu filho. Não sabem que, em caso de abuso de poder de agentes públicos, elas têm um órgão a quem recorrer, e, se for o caso, demandar contra o Estado. E, na maioria das vezes, elas não sabem que elas têm do lado um órgão do Estado preocupado com questões próprias delas. Porque a defensoria, como a doutora Patrícia explicou bem, ela não se foca apenas no Poder Judiciário. A maioria das nossas atuações hoje são extrajudiciais. Aqui no DF nós temos um programa de auxílio para pessoas que estão discutindo questão de paternidade, e nesse programa a pessoa vai até a defensoria, faz o exame com encargo apenas da defensoria, ela não paga nada por esse exame. É uma tentativa da gente levar a justiça sem demandar o judiciário. Um processo judicial custa caro demais, o processo simples custa mais de R$10.000. Não é proporcional, não é razoável a gente entupir o judiciário com ações quando a própria defensoria pode atuar assim. Faz parte, então, do trabalho de vocês também divulgar o que pode ser feito, fazer campanhas? Sem dúvida, sem dúvida. Também, a nossa lei complementar prevê que também incumbe a Defensoria Pública atuar na educação em direitos. E faz parte também educarmos, entre aspas, a população de que forma, porque quem atua em direitos humanos tem um pouco de reserva, né, com algumas expressões. Mas, enfim, educarmos a população no sentido de saber que pode acessar a Defensoria Pública, do que a Defensoria Pública pode fazer por elas e de quais são os seus direitos. Vocês estão lançando, aproveitando o Dia Nacional do Defensor, estão lançando uma campanha também. Sim, uma campanha pelo direito de recomeçar, que trata especificamente da situação dos egressos, das pessoas que cumpriram pena e que estão nesse estágio final do processo de cumprimento de pena, que é o retorno à sociedade. A Defensoria Pública se preocupa muito com isso e também faz parte da sua atuação extrajudicial capacitar esses egressos para o seu retorno à comunidade. Qual é a nossa ideia esse ano? É preparar essas pessoas, algumas dessas pessoas que estão saindo, porque aí nós também nos deparamos com a falta de defensores públicos e a falta de estrutura para que nós possamos fazer o trabalho de acordo com as necessidades da população, mas de qualquer forma nós estamos capacitando agentes que estão saindo do sistema prisional e retornando para suas comunidades, como lideranças comunitárias, justamente para levar às suas comunidades como funciona a Defensoria Pública, quais são os direitos que essa comunidade tem, de que forma eles podem acessar a Defensoria Pública. Esse é o nosso mote da campanha nacional desse ano. Coordenar as nossas ações extrajudiciais focadas neste ano no egresso para transformar essas pessoas em lideranças comunitárias, garantindo um melhor retorno, uma melhor aceitação na sua própria comunidade. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Alberto Amaral, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal, e Patrícia Kettermann, presidente da ANADEP, Associação Nacional de Defensores Públicos. Eles conversam conosco sobre assistência jurídica gratuita prestada pelo Estado. O Código Penal também prevê a atuação da Defensoria. Pela lei, o preso deve receber informações sobre seus direitos e, caso não tenha um advogado, a Defensoria Pública deverá ser comunicada. Doutor Alberto, essa comunicação é automática? O preso tem que solicitar? Como é que funciona? A comunicação é automática. Se o preso não indicar o nome de um advogado, automaticamente os autos de flagrantes vão até a Defensoria Pública. Então, hoje, nós temos uma situação para o preso muito melhor do que tínhamos há anos atrás, porque a Defensoria Pública é automaticamente comunicada dessa prisão, quando ele não indica o nome de um advogado, e vai também essa comunicação para o juiz analisar o flagrante, para ver se ele é legal. Já automaticamente? Automaticamente. Doutora Patrícia, como é que fica a situação num lugar que tem poucos defensores ou que não tem defensores? Esse atendimento é priorizado? Como é que é a situação? Esse atendimento é priorizado. Mas nós priorizamos também o atendimento a qualquer tipo de grupo social em situação de vulnerabilidade. Então, nós também priorizamos criança e adolescente, nós também priorizamos mulheres em situação de violência familiar e doméstica, nós também priorizamos idosos. Como é que fica priorizar tanta coisa? Pois é, exatamente. Essa é a grande questão. É por isso que nós estamos lutando tanto pela ampliação do serviço. Não é, de novo, repito, uma discussão corporativa, é uma discussão que garante direitos humanos. Justamente por isso, no dia a dia, na prática diária, se torna muito difícil nós conseguirmos equacionar tantas prioridades, que são prioridades nossas, mas também são prioridades legais e constitucionais,
com um número tão reduzido de agentes. Nós precisamos, sim, termos mais defensores públicos nesse país. Doutor Alberto, enquanto não tem mais defensores públicos, o defensor de uma comarca, ele pode ser deslocado para agir em outra? Ou como no caso o senhor já disse aqui de Goiás, que as pessoas às vezes vêm para o Distrito Federal, isso é possível também? Pois é uma situação muito complicada, porque não é possível o defensor, legalmente ele não tem atribuição para atuar fora do local onde ele está lotado. Né? E a situação aqui no DF é tão grave, é tamanha, que a gente tenta achar uma melhor saída para esses cidadãos lá do Goiás. E acaba muitas vezes nós atuamos, só que não tem como a gente distribuir a ação em Goiás, porque como é que a gente vai se locomover para o Goiás para fazer a atuação? Então, é uma situação complicadíssima. Legalmente não tem como obrigar o defensor público a atuar, mas os defensores, em regra, são todos muito conscientes da dificuldade dessa população. Imagine o gasto que tem um cidadão para sair de uma cidade próxima aqui do Distrito Federal, porém a mais de 100 quilômetros, para vir só para prestar um atendimento jurídico na defensoria. Então, é injusto que a gente não tente algo, pelo menos. E o defensor pode ir para outra comarca também? Eventualmente, pode ser deslocado? O que aconteceu alguns anos atrás? Nós fizemos, juntamente com a ANADEP, Conselho Nacional de Justiça, fizemos mutirões de atendimento. Então, uma equipe de defensores foi para essas cidades aqui do entorno do Distrito Federal prestar atendimento. Se verificou que muito mais da metade, estavam presos em situação irregular. Tinham casos de pessoas que tinham direito a ficar em liberdade, mas ninguém teve a oportunidade de olhar aquele processo com uma calma e com conhecimento técnico. Então, infelizmente, por mais que a ajuda da OAB seja imprescindível, e é imprescindível, nesses locais onde não há defensoria pública, o trabalho do defensor não pode ser substituído apenas com advogados tativos. Doutora Patrícia, como é que é a preparação desse profissional? Existe uma diferença entre quem é defendido por um advogado particular ou por um defensor público, ou é sempre o mesmo tratamento? O defensor público é um profissional que é selecionado através de um rigoroso concurso público de provas e títulos, que normalmente dura em torno de 1 ano, com provas eliminatórias. O que significa dizer que se ele for reprovado em qualquer uma dessas provas, ele sai do certame e tem que reiniciar todas novamente. Então, isso por si só já é uma garantia de que os serviços prestados são de altíssima qualidade. Além disso, nós temos esse instrumental legislativo, digamos assim, que nos possibilita a prestação de um serviço muito mais amplo, muito mais completo para a população do que o dativo pode oferecer. É justamente essa possibilidade que nós temos de requisitar e de ter acesso aos autos com muito mais facilidade e de termos uma atuação, inclusive extrajudicial, mesmo nos processos em curso, que garante aos cidadãos um atendimento, digamos, de uma qualidade diferenciada. O nosso grande problema atual, e é por isso que existem as filas, e é por isso que existem os problemas da Defensoria Pública, repito, a falta de agentes. No momento em que nós conseguirmos, pelo menos, igualizar o número de agentes das 3 instituições que compõem o sistema de justiça, nós vamos conseguir prestar esse serviço com uma excelência total. E nas ruas as pessoas falam sobre a ação da Defensoria Pública. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A justiça tem que ter acesso para todos, né? Todo mundo tem que ter direito à justiça, aos seus direitos. O brasileiro até acesso é difícil, mas quando ele procura defensor público, eu acho que funciona. Nós temos que ter mais defensores públicos, tem que ter. Isso assim, acho que a população já devia ter se mobilizado a esse favor. Tem casos assim gravíssimos e não tem condições de pagar um advogado particular. Então, eu acho assim que a Defensoria Pública deveria buscar vários meios, né, de concurso para ajudar essas pessoas que têm dificuldade. Esse trabalho da Defensoria Pública é fundamental para o resgate da cidadania e dos direitos daqueles que não podem pagar um advogado. Doutor Alberto, as pessoas já estão conhecendo mais a Defensoria, pelo que a gente vê aí, né? Excelente. E isso daí é uma luta nossa para que cada dia mais isso seja ampliado. Para nós que fazemos direito, nós achamos um absurdo a pessoa fazer o 2º grau e não ter um conhecimento mínimo que seja sobre as suas leis básicas. A pessoa vai completar 18 anos, vai enfrentar uma sociedade complexa, uma sociedade em que acontecem crimes, em que direitos são vilipendiados, sem ter o conhecimento básico. A gente vai exigir que as pessoas sempre corram atrás do judiciário quando tem previsão legal dizendo que ela poderia já ter uma disciplina optativa de direito do consumidor. Tem alternativas mais viáveis para que a pessoa tenha conhecimento básico sobre seus direitos. E, se for o caso, procurar uma defensoria pública adequada e bem
bem adaptada para prestar o serviço que ela merece. Doutora Patrícia, um dos entrevistados falou ali que a população já devia ter se mobilizado para ter mais defensores. Isso realmente faz diferença? É fundamental. Por exemplo, no estado de São Paulo, a Defensoria Pública só foi criada porque houve a mobilização da sociedade civil. Mais de 400 entidades da sociedade civil se organizaram em prol da criação da Defensoria Pública no estado de São Paulo, que foi criada recentemente, só em 2006. Quer dizer, o estado mais importante, um dos mais importantes da federação, foi criado somente em 2006 e foi a partir da mobilização da sociedade civil. Mais de 400 entidades se organizaram e começaram a pressionar o poder público pela criação da Defensoria Pública. Nós temos essa característica muito especial na Defensoria, que é uma proximidade muito grande com a população e com os movimentos sociais. Isso nos dá uma força política muito grande e mostra a indispensabilidade da instituição. Agora, um dos entrevistados falou também que demora às vezes. Vocês têm algum prazo diferente por se tratar de Defensoria Pública ou segue o mesmo trâmite de outro caso? Não, nós temos prazos diferentes. A Lei 1060, que é a lei que disciplina esse atendimento jurídico gratuito, ele confere para o defensor público prazo em dobro nas suas manifestações. Então, se um advogado tem um prazo de 10 dias para apresentar uma peça de resposta à acusação, que é a peça de defesa contra uma denúncia, o defensor público vai ter o prazo de 20 dias. É um prazo pensado pela lei justamente para essa situação. O defensor público ele tem mais clientes que um advogado, coloquei entre aspas essa expressão cliente, temos mais assistidos, nós temos mais processos para atuar, nós ficamos vinculados a uma vara o dia inteiro, nós não temos essa mobilidade de poder de um juízo para outro, nós estamos sempre numa vara e nós temos essa complexidade de, por exemplo, em vários estados, como aqui no Distrito Federal, a Defensoria não tem uma carreira de apoio. Nós temos apenas o defensor e alguns servidores cedidos de outros órgãos. E o juiz, ele analisa num prazo mais rápido o que vem da defensoria ou segue o mesmo trâmite? De regra, o juiz tem que dar o mesmo tratamento. Ele não pode olhar quem é que está patrocinando a causa e, a partir daí, dar um tratamento diferenciado, né, em razão da própria imparcialidade que ele possui. Mas é lógico que as demandas da defensoria, e muitos juízes são cientes disso, já tem um filtro. Nós não entramos no judiciário pleiteando barganha, não entramos no judiciário em causas manifestamente infundadas. A Defensoria já faz esse tipo de cerceamento de ações que seriam infundadas. E é uma função pública essencial nossa também, porque de nada adianta criar uma falsa expectativa no usuário do serviço. E os defensores estimulam também a conciliação, doutora Patrícia? Sem dúvida. É uma atuação muito importante da Defensoria Pública, a conciliação, também a mediação e outras formas de solução extrajudiciais de conflito. Porque a conciliação, nós costumamos até brincar que um mau acordo é sempre melhor do que uma boa sentença. No mais das vezes, uma sentença é uma imposição do poder público que pode desagradar ambas as partes. E na medida em que a gente investe numa solução consensual para aquele conflito, normalmente as pessoas aderem muito mais a essa solução e saem mais satisfeitas. A Defensoria tem trabalhado muito nisso e vai trabalhar ainda mais. Agora, um dos critérios que vocês falaram aqui é da renda. Se a pessoa se declarar falsamente carente, o que pode acontecer? Ela pode responder por um crime. É uma responsabilidade muito grande. Isso daí foi uma mudança, só me permite, doutor? Uma mudança no entendimento do Superior Tribunal de Justiça recente até. Porque antes se discutia se seria crime ou não e hoje já se assentou que é um crime de falsa declaração, né? E é importante esse dado da pessoa que se declara falsamente, porque tem alguns estados que basta, por exemplo, aqui no Distrito Federal, basta que a pessoa se declare pobre. Que ela não precisa provar. Não. A gente aqui não tem ainda uma regulamentação com relação a teto de 3 ou 5 salários mínimos, como acontece em outros estados. Mas é importante também pontuar que esse não é o único critério. O critério da hipossuficiência financeira é um dos critérios para atendimento da Defensoria Pública. O critério mais importante atualmente é o da vulnerabilidade. E aí, eventualmente, alguma pessoa com condições financeiras poderá ser atendida pela Defensoria Pública. Nesses casos, pode haver o pagamento de honorários advocatícios que não serão revertidos para os defensores públicos, mas para os fundos de aparelhamento da instituição. Mas são situações pontuais, específicas, onde há nitidamente um caso de vulnerabilidade a ser resolvido. E empresas jurídicas, pessoas jurídicas, também podem ser atendidas pela Defensoria? Podem. Só que para atendimento, imagine, se para a pessoa física, que nós abrimos exceção apenas para os grupos vulneráveis, como me falou a doutora Patrícia, nós temos essa análise, para a pessoa jurídica a análise ainda é maior. Então, o que a gente costuma atender são empresas de pequeno patrimônio, costumam ser seriam microempresas, mas quase empresas familiares,
Porque a partir do momento que a empresa tem um rendimento grande, já é totalmente descabido imaginar que ela vai se utilizar da defensoria. Então, empresas que estão em recuperação judicial ou falência, aí sim a gente consegue vislumbrar que essa empresa ela não tem condição de contratar um advogado. Bom, para encerrar, eu gostaria que vocês falassem o que pode ser feito, o que precisa ser feito para melhorar a situação da defensoria a curto prazo. Doutora Patrícia. A curto prazo, nós precisamos universalizar os serviços da defensoria pública, porque, na verdade, é alguma coisa que já devia ter sido feita desde que a Constituição Federal entrou em vigor, determinando que isso é um direito fundamental, que o serviço de assistência jurídica a ser prestado pelo Estado brasileiro para as pessoas que necessitam, é através da Defensoria Pública, não existe outro modelo, o nosso modelo é público, então nós precisamos encarar seriamente a situação da Defensoria Pública e enxergar isso como acesso a um direito humano, como acesso a um direito fundamental para a população do nosso país. Doutor Alberto? Além disso, é imprescindível que a Defensoria Pública ela tenha recursos próprios. É imprescindível que o legislador entenda a necessidade da Defensoria Pública possui um orçamento destacado próprio. A Defensoria Pública possui seus quadros de carreira própria e possuir também defensores no número adequado para a população. Autonomia da instituição, que é alguma coisa pela qual a gente também tem lutado em termos legislativos no Congresso Nacional. Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Patrícia Kettermann, doutor Alberto Amaral, eu agradeço a presença de vocês aqui na TV Justiça e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.